Em algum momento, mesmo que sem pesquisar, você já assistiu a algum vídeo do centro de Tóquio com as faixas de pedestres superlotadas e um amontoado de gente por todo lado. Eu sei que o trânsito pode parecer caótico, demorado e muito complicado, mas é exatamente o oposto. Está tudo bem pensado e coordenado até nos mínimos detalhes para que as coisas fluam por lá. Esta é uma planta da estação de Shinjuku, uma cidade próxima a Tóquio, o centro de transporte público mais movimentado do mundo. Esta estrutura se estende por 1 quilômetro pela cidade e facilita a vida de 3 milhões de passageiros por dia. Eles a utilizam para se locomover para qualquer parte do país se quiserem. Aqueles que usam trens podem escolher entre 5 empresas ferroviárias diferentes que chegam e partem simultaneamente das plataformas. As pessoas que estão procurando viajar longas distâncias e não gostam de viagens subterrâneas podem ir de ônibus. O terminal de Shinjuku hospeda 1.600 linhas de viagens de longa distância que conectam passageiros de Tóquio ao resto do Japão. O mais estranho é o fato de que essa mesma fórmula é repetida em toda a cidade em distritos diferentes, todos interligados em um desenho urbano inigualável e bem elaborado. Tóquio não é apenas uma cidade, é uma nação dentro de uma cidade. Tóquio tem 50 pessoas a mais do que qualquer outro ambiente urbano em todo o planeta. Mas, apesar da alta população e do movimento interminável, muitas vezes tem sido conhecida como uma das cidades mais seguras em termos de infraestrutura. Os planejadores da cidade encontraram uma maneira de garantir que as mais de 3 bilhões de pessoas que passam por lá tenham formas alternativas de viajar da maneira que quiserem. Em qualquer dia, se você estiver andando pela rua, por exemplo, cada distrito de Tóquio tem o que você precisa em cada esquina. Se não for um supermercado, há inúmeras máquinas de venda automática esperando por você. E o melhor é que elas não precisam de nenhum funcionário para operá-las. Mas ainda assim, uma pequena parte da população gosta de se mover de forma mais ecológica e utiliza uma bicicleta para ir ao trabalho. Mas a esmagadora maioria prefere utilizar o transporte público. Além do que, mais de 70% das viagens de Tóquio são feitas de forma compartilhada. Isso pode ser comparado à cidade americana de Nova York, onde 65% da população também prefere andar de metrô ou ônibus. Mas as comparações param por aí. Dê uma olhada nessa animação 3D da estação de metrô da Times Square. Ela é parte de um sistema de transporte público que é absurdamente maior do que o de Tóquio. O metrô de Nova York tem 34 linhas e 468 estações, todas atendendo 4 distritos bem famosos: Manhattan, Brooklyn, Queens e Bronx. Mas ser maior nem sempre significa ser melhor, e isso definitivamente se encaixa nesse caso. Porque apesar de seu tamanho, o metrô de Nova York fica em segundo lugar em relação à frequência anual de passageiros, e isso só é possível porque o sistema de Tóquio é muito menor e muito mais eficiente. Ele é o resultado de uma necessidade que cresceu ao longo do tempo à medida que pessoas saíram do interior e foram para a cidade, e os espaços diminuíram. O governo viu, portanto, a necessidade de estruturar de forma rápida e flexível a cidade como um todo, começando pelo sistema de transporte. Eles investiram pesado, num período de 10 anos, com um orçamento de 200 bilhões de dólares para a construção pública de 2013 a 2023. Isso fez de Tóquio uma cidade brilhantemente construída por seus projetistas. Mas eles não chegaram lá da noite para o dia. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, o Japão, como muitos outros países do mundo, tiveram que reconstruir a sua nação após as destruições causadas pela guerra. No entanto, o Japão não tinha acesso a grandes reservas de petróleo como a Arábia Saudita ou os Estados Unidos. O que aconteceu de fato nesses países é que a abundância de petróleo levou a um crescimento automotivo inesperado, e eles investiram pesado na produção de carros de diferentes tipos. Então, o governo japonês, para não ficar para trás em termos de transporte, se uniu com a iniciativa privada e investiu em linhas ferroviárias em vez de rodovias asfaltadas. Outro fator que também contribuiu para o crescimento desse meio de locomoção foi o fato de que o metrô liga o centro de Tóquio às áreas mais periféricas da cidade, onde a maioria da população precisa ainda mais do transporte público. Isso deixou completamente o carro como um meio de transporte quase não usado. Portanto, não é de se admirar que a média de propriedade de carro em Tóquio seja de 0,56 por família, o que é chocantemente baixo para uma cidade desenvolvida. Para se ter uma ideia da comparação, uma cidade como Chicago tem uma média de propriedade de carro de 1,12 por família. A verdade é que o governo teve a ideia de usar carros e táxis para se locomover pela cidade tão pouco atraentes que eles estão se tornando raridade nas ruas. É fato que a aposta em transporte público foi uma jogada arriscada que valeu a pena para Tóquio, pois é um dos poucos exemplos de um sistema que é prático e lucrativo.
Eu sei que você provavelmente deve estar pensando que transporte público e lucros são duas coisas que não combinam. Mas no caso de Tóquio, isso acontece. Apesar das rodovias ao redor do país serem bem estruturadas com estradas sobrepostas que evitam o engarrafamento, se locomover de carro ainda assim é mais demorado, porque muitas das vezes a velocidade de um carro é limitada por restrições de velocidades e imprevistos. Além disso, a gasolina é mais cara no país pelo fato de não existir reservas de petróleo no Japão, o que faz com que andar de carro seja mais lento e mais caro. Então, não existe competição ao comparar carros com metrô ou trem. E isso é bom porque o transporte está bem mais estruturado. Mesmo que se alguém quisesse fazer uma longa viagem de carro para se locomover, é melhor que eles tenham muito tempo livre porque um trem vai te levar ao seu destino com menos tempo e mais segurança. Além disso, os trens trabalham de forma altamente rigorosa com o tempo, operando dentro de 1 minuto da hora prevista da chegada ou partida. Os passageiros só precisam de um cartão que pode ser comprado de forma online. Mas o que o Japão está fazendo é algo bem básico. Não é uma tecnologia extremamente avançada, é apenas algo comum. Olhe para este trem de um terminal em Yokohama. Agora, olhe para este em Chicago. Eles são bem parecidos, né? O que os diferencia é a forma como a manutenção deles é feita. Diariamente as estações de Tóquio estão lotadas, porém elas são extremamente vazias durante a noite, o que torna a manutenção noturna quase que obrigatória. Os túneis de metrô são verificados todas as noites e pequenos danos são reparados de um dia para o outro. Mas Tóquio vai ainda mais longe do que isso, fazendo uma desmontagem completa e inspeção de todos os seus vagões a cada 4 anos. Os vagões são desmontados um por um e todas as peças são testadas para ver se estão funcionando corretamente. Depois são limpas e montadas novamente. É um grande esforço que garante que acidentes nas estações sejam quase inexistentes. Além disso, como já era de se imaginar, a companhia JR inaugurou um trem-bala na cidade de Tóquio. A ferrovia chamada de Shinkansen tem uma tecnologia de repulsão magnética entre os vagões e os trilhos chamada de maglev, que é a junção das palavras magnético e levitação. Essa tecnologia, na verdade, não é muito recente. A primeira linha maglev do mundo já está em operação desde 2002. Ela funciona da seguinte maneira. São colocados eletroímãs supercondutores nos trilhos que fazem com que o atrito diminua muito e o trem fique muito mais veloz. Esse trem já chegou a uma velocidade máxima de operação de 320 km por hora. Os passageiros embarcam em Yokohama e chegam à cidade de Osaka em 3 horas e 20 minutos, fazendo as viagens passarem no piscar de olhos. Porém, o mesmo não pode ser dito para o trem Acela Express, que atualmente é o trem mais rápido dos Estados Unidos e faz a mesma distância de 713 km de Boston para Washington em 7 horas. Então, tudo em Tóquio é muito bem projetado e conectado de forma eficiente e simples ao mesmo tempo. Mas e você? O que achou do planejamento de transporte em Tóquio? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Por este vídeo é só isso. Um abraço e até a próxima.